é vivo sempre aparece, meu amor. Priscilaine voltou mesmo depois de muito tempo sem postar um vídeo. Prova da PM foi cancelada, a prova da Polícia Civil foi cancelada, foi marcada nova data e os filhos desesperados, angustiados, ansiosos. Cancelada não, né? Piriti, foi suspensa. A data da PM do Paraná já saiu, será no dia do meu aniversário, dia 13 de junho. Prestem atenção, tá bom? Filhos, vamos lá então para a correção da redação. A proposta era sobre a prática criminosa da pedofilia. O aluno tinha acesso aí aos textos de apoio e a proposta era para falar sobre esse tema. Lembrando, né, a prova da FUNPAR. Eu tô meio afanha, gente, porque eu passei por um resfriado, tá bom? Mas estou tudo bem, tá tudo dominado. Olha lá. O número máximo de linhas são 25 linhas, tudo bem? Então, paz o Senhor. Diversas são as redes sociais presentes em nosso tá? Sempre escreva de maneira impessoal, então coloca lá no cotidiano, né? No cotidiano, o que possibilita ao pedófilo se camuflar no meio virtual. As crianças estão tendo acesso à tecnologia cada vez mais rápido, e essa atualização precoce, junto à falta de supervisão dos pais ou responsáveis, corrobora para a prática criminosa da pedofilia. Primeiro ponto. Filhos, evitem o cada vez mais na redação, tá? Ele é considerado um clichê, ele é considerado algo de senso comum, cada vez mais como? Como que você sabe que é cada vez mais, tá? Então, evita o cada vez mais, cada vez menos aí na redação. Percebam que aqui, ó, o filho não usou conectivo, né, para interligar aí os períodos, então acabou ficando meio que desarticulado. O ideal seria que ele trouxesse aí um conectivo para articular melhor esses períodos, então ele poderia colocar nesse sentido, dessa maneira, sendo assim, logo, então, né, enfim, ou logo não, ou então, né, e essas estão tendo acesso à tecnologia mais rápido, e essa atualização precoce, junto à falta de supervisão dos pais e responsáveis, olha só, por que eu coloquei a vírgula aqui, ó, isso aqui é um aposto, né, ele tá explicando. Mesmo que esse aposto ele sirva para o aluno adicionar uma ideia, essa atualização atrelada a isso, essa atualização somada a isso, ainda que tenha ideia de soma, a concordância, gente, vai ser, né, com o quê? Com o sujeito. Qual que é o sujeito? A atualização precoce. Então, não vai ser no plural, vai ser corrobora e não corroboram, tudo bem? Olha só. O aluno trouxe a questão das redes sociais, né? Deixa eu só mudar aqui a cor do marca-texto. Ele trouxe aí a questão das redes sociais, mencionou a tecnologia, né? Falou da falta de supervisão dos pais, dos responsáveis, falou que isso aumenta a prática criminosa da pedofilia. Pois bem, filho, eu quero que você só tenha atenção aqui, ó. Perceba, presta atenção. Perceba que todos os outros são culpados, todos. Ou você fala que é a tecnologia, que os pais, que os responsáveis, todos os outros são culpados, menos os pedófilos. Então você tem que tomar cuidado para não recair a responsabilidade, a culpa pelo crime às vítimas, tá? Porque isso é um problema social. Você tem que manter o foco na culpa dos culpados, obviamente, que são os pedófilos. Então, você tem que mencionar que os pedófilos, eles utilizam, né, essa tecnologia, esse acesso aí ilimitado à tecnologia, a esse descuido dos pais para praticarem maldades, para praticarem crimes. Então, o foco, meu filho, tem que ser nos pedófilos, tá? Isso é questão de conteúdo, tá? Então, isso é um conteúdo que eu tô passando para vocês. Vocês devem ver que a maioria das correções de redação, elas focam somente nos aspectos gramaticais. Comigo, meu filho, vocês vão ter acesso aí ao conteúdo, tá? Então, muito cuidado aí para você não ser penalizado
por superficialidade no tema ou por uma abordagem, né, então, enfim, superficial. O foco deve ser nos pedófilos, então você tem que dizer que isso é uma doença, isso é falta de vergonha na cara, sei lá o que você vai trazer de argumento, mas você já tem que mencionar isso na introdução, deixando muito claro para a banca que a culpa, que o problema mesmo, né, dessa situação é dos pedófilos e não das vítimas, tudo bem? Olha lá, iniciou com o conectivo, muito bem. A princípio, é importante ressaltar que as crianças estão sendo introduzidas no meio virtual cada vez mais cedo e, vírgula, na maioria das vezes, os pais são os principais responsáveis por essa inserção, presenteando seu filho com um smartphone, por exemplo, né, smartphone PH, por exemplo. Olha lá, presta atenção na Psilane, meu filho. O seu tópico frasal, né, que é o período inicial aqui, ele tá muito extenso, né, ele tá muito extenso no seu texto. Segundo ponto, você tá dando ênfase, meu filho, você tá dando ênfase na questão do uso da tecnologia e a proposta não falava disso, a proposta falava dos pedófilos. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Olha só, deixa eu apagar essa aqui. Olha só, quando você diz aqui, né? Quando você diz aqui, ó, a princípio que as crianças estão sendo introduzidas no meio virtual, você tá dando ênfase à tecnologia e você não tá falando dos pedófilos. Então, o seu tópico frasal poderia ser reescrito da seguinte maneira. Então, olha lá, deixa eu ver qual é o conectivo, ó. A princípio, é importante, vírgula, é importante ressaltar que os pedófilos utilizam a internet, né? E aí você pode colocar aqui, ó, e todos os programas e todas as redes, deixa eu mudar aqui. Ao vivo o som é assim mesmo. E todas as redes utilizam a internet e todas as suas redes, enfim, as suas redes sociais para praticarem o crime. Você tá vendo, meu filho? A gente muda, né, o foco. O foco são nos foco é nos pedófilos, né? E dizer que ele usa a internet. Mas a gente não tá falando das crianças, das vítimas. Então você vai colocar assim, ó, a esse respeito, a negligência, olha lá, você vai justificar isso, ó, de muitos pais vírgula, de certo modo, vírgula, um facilitador para. Tá vendo? No desenvolvimento, filho, nós mudamos o foco. O foco deve ser quem? O criminoso, não a vítima, tá? Então, você tá colocando ali o pai como responsável pelo crime. É óbvio que eu sei que, infelizmente, essa irresponsabilidade dos pais culmina nessa perpetuação do crime, mas você tem que manter o foco nos pedófilos, tudo bem? É possível observar que hoje já existem diversos aplicativos destinados ao público infantil, ou seja, os desenvolvedores dessas mídias sociais já perceberam uma grande oportunidade de obterem mais usuários para seus produtos. Aqui, meu filho, você fugiu um pouquinho do tema, né? Tá? Perceba que você tá tangenciando o tema, tangenciou. Por quê? Porque você tem que manter o foco no problema, né? A prática da pedofilia. Isso é o foco. Assim, vírgula, os pedófilos se infiltram nesses aplicativos, principalmente os que possuem recurso de chat, ó. Isso aqui, amor, é senso comum. O que é senso comum, prof? Senso comum é tudo aquilo que as pessoas falam, mas que não pode ser comprovado. É aquilo que está na superficialidade das relações. É aquilo que está no Twitter, é aquilo que está no Facebook, é aquilo que está nos WhatsApps da vida, tudo bem? Então, isso é superficial. Se você quer dizer para mim que eles usam esses meios como chat, por exemplo, você precisa comprovar
provar isso. Como? Com o argumento da autoridade, mostrando conhecimento de mundo, mostrando, enfim, né, como que você sabe disso, e aí você poderia até explicar que eles usam esses aplicativos, haja vista que há uma possibilidade de contato maior com, tá? E por ali, né, evitem aqui e ali oralidade. Aliciam suas vítimas. E isso causa... Quais são as consequências? Quais são os problemas? No que isso decorre? Tá? O que isso causa? Tudo bem? Trazer aí uma progressão para o seu texto. O que é a progressão, meu filho? Progressão é quando você complementa aquilo que você falou. Eu não posso chegar aqui e falar assim pra você assim, ô querido, meu Deus do céu, eu atrasei, não mandei mais redação porque eu sofri um acidente. E aí eu fico ali, né? Você, tipo, pescando, querendo saber que acidente que foi, o que aconteceu, como é que você tá, como é que você não tá. E eu simplesmente não toco mais no assunto, não falo. E isso acontece muito na redação, quando o aluno corta o assunto no meio, tá? Então ele para de falar, então você coloca ali, alicia suas vítimas. E daí? O que acontece? Como que vai? Como que vem? O que vai acontecer, tá? Nesse sentido. Ademais, os pais irresponsáveis, vírgula, na maioria dos casos, vírgula, acabam dando, sempre evitam acabam dando, acabam fazendo, acabam investindo. Então, assim, ó, dão, tá? Liberdade na internet excessiva a essas crianças. Deixa eu mudar a cor da caneta. Olha lá. A essas não tem crase, tá? Não tem crase antes de esse, essa, isso, aquilo, tá? É um pronome demonstrativo. A professora, mas eu vi numa regra que tem crase antes de pronome demonstrativo. Tem, quando for aquele, aquilo, aquela, tá? E, por muitas vezes, se utilizam dos aparelhos eletrônicos para entreter os seus filhos e, assim, terem descanso. Olha lá. Cuidado para não repetir conectivo. Dessa forma, cria-se um espaço livre para esses abusadores terem contato direto com as vítimas, que, por sua vez, estão sem a devida supervisão e tomadas pela inocência em um meio tão sorrateiro. Sangue de Jesus! Olha só, filho. A prática criminosa da pedofilia. Agora, né, língua portuguesa, você tem os desvios de vírgula, você tem os desvios de colocação pronominal, você teve uns desvios de crase, né, concordância, mas tudo dentro do esperado. Qual é o seu maior problema, meu filho? O seu maior problema é o conteúdo. É o conteúdo. Você precisa trazer para mim argumentos que comprovem a gravidade dessa prática. Perceba que nos 2 parágrafos de desenvolvimento você fala da culpa dos pais, do uso excessivo da tecnologia, como se os pais não darem os celulares, os pais não darem os smartphones, os pais não supervisionarem essas crianças, como se isso acontecesse, a pedofilia deixasse de existir. Mas não é assim, gente. Independente dessa responsabilidade, os pedófilos, os crimes vão existir, eles vão encontrar outros meios. Então, o foco, meu filho, deve ser nos pedófilos, o foco deve ser nos criminosos. Então, o que você tem que fazer? Você precisa planejar o seu texto. Então, por exemplo, você vai pensar assim, ó, qual é a sua tese? Qual que é a sua tese? É de que há um caos social, né? Lembra lá que a banca vai pedir, defenda um posicionamento e traga justificativas devido à pedofilia, né? Enfim, a consequência, sei lá o que você vai trazer. Aí você vai fazer a pergunta, por que há um caos social? Porque isso causa consequências nas vítimas. Isso causa consequências nas vítimas, e aí você vai falar dos abusos, você vai falar dos traumas, você vai falar de todo esse caos social que isso culmina, que pode inclusive culminar, né, no estupro. Né? Esses pedófilos geralmente querem se encontrar com as vítimas, etc, etc, etc. Qual é o outro argumento? Ai, prof, eu acho que não tem punição adequada, né? Essa sensação de impunidade faz com que os criminosos mantenham-se livres e continuem perpetuando esse crime. Então, ó, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai falar das consequências e no segundo você vai falar da impunidade. O que não pode, meu filho, é você falar só da tecnologia, como se a proposta fosse tecnologia, porque aí, meu amor, você vai ser penalizado por fuga ao tema, tudo bem? Fica clara
Fica claro, portanto, que o meio virtual aumentou o campo para a prática criminosa da pedofilia e cabe aos pais dos responsáveis dosar o inserimento, seria a inserção, né? A inserção das crianças nesse meio. Junto a isso, sempre estarem atentos a controlarem o seu acesso. Olha lá. Primeiro ponto da sua conclusão. Você escreveu em apenas um período. O que isso significa? Que você fez apenas um ponto na conclusão inteira. Escreva no mínimo 3 períodos por parágrafo. Para eu ficar escrever 2. Escreva 2, não tem problema, mas um não dá. Por quê? Porque o texto fica desarticulado, o texto não tem conectivos, o texto não é de uma fácil leitura pelo corretor. Segundo ponto, perceba, meu filho, que, de novo, aquilo que eu falei em todo o texto, você só falou da tecnologia, você não falou dos pedófilos, você precisa inverter essa situação. Então, você precisa trazer, por exemplo, que os pedófilos precisam ser punidos, se isso é uma doença, porque muitas pessoas dizem que é uma doença, né? Inclusive, saiu muito estudo que fala sobre isso. Se for uma doença, eles precisam ser tratados como doentes. Você precisa focar nesse sentido, tudo bem? Melhorar aí essa sua argumentação para não tangenciar, tá? Que é falar do tema, mas não falar aquilo que o corretor gostaria de ouvir, tudo bem? Galera, para quem não é meu aluno, seja meu aluno, entra lá, profaprisatira.com.br, eu tenho redação legal, que é o pacote de somente correções, eu abri novas vagas para a turma da PM de correção. Quer saber a nota desse filho? Você precisa ser meu aluno, meu amor, porque a nota somente o filho vai receber, tudo bem? Dúvidas deixem aqui nos comentários. Beijo!